Essa é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: Jesus é Deus? Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Na Bíblia, não há registro de Jesus dizendo, palavra por palavra, eu sou Deus. Entretanto, isto não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Como, por exemplo, tome as palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Em um primeiro olhar, isto pode não parecer uma afirmação de Jesus em ser Deus. Entretanto, perceba a reação dos judeus à sua afirmação. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, versículo 33. Os judeus compreenderam a afirmação de Jesus com uma declaração em ser Deus. Nos versículos seguintes, Jesus não corrige os judeus dizendo, eu não afirmei ser Deus. Isto indica que Jesus realmente estava dizendo que era Deus ao declarar, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 8, versículo 58, nos dá outro exemplo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, os judeus tomaram pedras em uma tentativa de apedrejar Jesus. João capítulo 8, versículo 59. Porque os judeus iriam querer apedrejar Jesus se ele não tivesse dito algo que criam ser uma blasfêmia, ou seja, uma afirmação em ser Deus. João capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Isto claramente indica que Jesus é Deus em carne. Em Atos capítulo 20, versículo 28, nos diz, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem comprou a igreja com seu próprio sangue? Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 28, declara que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Portanto, Jesus é Deus. Tomé, o discípulo, declarou a respeito de Jesus, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Jesus não o corrige. Tito capítulo 2, versículo 13, nos encoraja a esperar pela volta de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja também 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8, o Pai declara a respeito de Jesus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Em Apocalipse, um anjo instruiu o apóstolo João para que adorasse a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Nas Escrituras, várias vezes, Jesus recebe adoração. Mateus capítulo 2, versículo 11. Mateus capítulo 14, versículo 33. Mateus capítulo 28, versículos 9 e 17. Lucas capítulo 24, versículo 52. Ele nunca reprova as pessoas quando recebe adoração. Se Jesus não é Deus, ele teria dito às pessoas para não ser adorado, assim como fez o anjo em Apocalipse. Há muitos outros versículos e passagens das Escrituras que atestam a favor da divindade de Jesus. A razão mais importante para Jesus ser Deus é que se ele não o fosse, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Somente Deus poderia carregar os pecados do mundo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Morrer e ressuscitar, provando sua vitória sobre o pecado e a morte. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.